Fala pessoas, beleza? Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao canal GuicheTech. Se você está pensando em montar um servidor de arquivos em casa, mas não sabe por onde começar, este vídeo pode lhe interessar. Mas vamos falar primeiro da regra 321, o padrão ouro para a segurança dos dados. A regra 321 de backup é super simples de entender. Você precisa ter 3 cópias dos seus dados, a cópia principal e mais 2 de backup, que precisam estar em 2 mídias diferentes. Assim, evita-se a perda de dados se uma tecnologia falhar. Por fim, uma das cópias de backup deve estar em um local diferente. Isso protege seus dados contra roubos, incêndios, etc. Vamos ver então como aplicar essa filosofia em 3 setups diferentes, que chamei de básico, básico intermediário e básico avançado. Todos os setups usam a mesma base de hardware, um processador de 4 núcleos e 16 GB de RAM, que é suficiente para um uso doméstico moderado de 2 a 3 pessoas. O sistema operacional usado será o TrueNAS Scale, que é gratuito, robusto e focado em redundância, proteção e segurança. Esse é o ponto de partida ideal para quem precisa de um NAS para tarefas simples, como centralizar arquivos e fazer backup de fotos e vídeos. Para o armazenamento, este setup precisa de um disco interno de 1 TB para os seus dados principais, mais um disco externo de 1 TB como backup do disco interno. Você vai usar o TrueNAS Scale para configurar uma replicação diária. Significa que a cada 24 horas, ou no horário que você escolher, o sistema vai copiar todos os dados do disco interno para o disco externo. Este setup, por si só, oferece 2 cópias dos seus dados em mídias diferentes, disco interno e disco externo. Para cumprir a regra, você precisaria de um terceiro backup. É aqui que entra o backup na nuvem. O TrueNAS Scale tem integração nativa com diversos serviços. Você pode configurar uma tarefa de backup agendada para enviar seus arquivos mais importantes para a nuvem, cumprindo a regra de ter uma cópia fora do local. Como dica de hardware, o Beelink Mini S N95 é uma boa escolha para se usar como setup NAS básico. Ele tem um processador Intel Celeron de 11ª geração de 4 núcleos e 4 threads, com frequência máxima de 2.9 GHz, suporta memória RAM DDR4 de até 16 GB, tem um slot para discos M2 NVMe, mais um compartimento para mais um disco HD ou SSD SATA de 2,5 polegadas. Tem 4 portas USB-A de alta velocidade, 2 portas HDMI, uma porta LAN Gigabit, Wi-Fi 5.0 e Bluetooth 4.2. Como pontos a considerar, trata-se de um mini PC de entrada com suporte para apenas um pente de memória e o máximo de apenas 16 GB. Outro ponto é que você encontra o M5095 com apenas 8 GB de RAM. O TrueNAS ele consegue rodar com 8 GB de RAM, mas o ideal na minha opinião é um mínimo de 16 GB. No entanto, o Beelink Mini S N95 é uma boa opção para um usuário que está montando seu primeiro NAS, ainda mais se você encontrar ele por menos de R$1.000. E ele já vem com um SSD M2 NVMe de 128 ou 256 GB, que é mais do que suficiente para a instalação do TrueNAS. Sobre o armazenamento interno, você pode usar um HD ou SSD SATA de 2,5 polegadas, mas recomendo que seja um HD. Embora seja um dispositivo mecânico, HDs são perfeitos para uso em NAS por ser barato e durável. Para o armazenamento de backup, o ideal para este setup é usar HDs ou SSD SATA de 2,5 polegadas, pois conseguem ser alimentados apenas com a energia da porta USB do mini PC. Outra dica é comprar o disco e o case em separado. O case servirá tanto para HD como para SSD SATA, e você ainda pode escolher entre comprar o case para 1 ou 2 discos. Se você já entende a importância de não perder dados e quer um nível extra de segurança, o setup básico intermediário é a escolha certa. Para o armazenamento, um disco interno de 1 TB, mais 2 discos externos de 1 TB configurados em modo Mirror, espelhamento. Aqui, a grande novidade é o Mirror. Ao invés de um único disco de backup, você terá 2 discos externos idênticos. O TrueNAS Scale vai escrever as mesmas informações em ambos os discos ao mesmo tempo. A capacidade total de armazenamento ainda será de 1 TB, mas a segurança é muito maior. Se um dos 2 discos externos de backup falhar, o outro continua funcionando perfeitamente e você pode substituir o disco parado sem perder dados. A tarefa de replicação para esses discos externos também continua.
Este setup oferece 2 cópias de seus dados, mas o espelhamento de backup já garante mais segurança. Para cumprir a regra de 3 cópias e uma fora do local, o passo lógico é adicionar o backup na nuvem. Como dica de hardware, vou subir de nível e sugerir o Beelink Mini S N95, uma opção superior ao N5095 e que faz parte da nova geração de processadores de baixo consumo de energia da Intel, arquitetura Alder Lake N. Significa que mesmo tendo 4 núcleos e 4 threads, ele é mais potente e mais eficiente energeticamente que o N5095. O N95 é vendido com um slot de armazenamento M2, mais um compartimento para HD ou SSD SATA de 2,5 polegadas, um slot de memória RAM DDR4 ou LP DDR5 de até 16 GB. Possui 4 entradas USB de alta velocidade, 2 portas HDMI, uma conexão LAN Gigabit, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Os pontos de considerações são os mesmos do N5095, apenas um slot de memória RAM e suportar um máximo de apenas 16 GB de RAM. Tive dificuldades em encontrar um N95 com memória LPDDR5. Já o modelo com memória DDR4 já com 16 GB de RAM, você encontra por valores entre R$ 1.400 e R$ 1.600. Para o armazenamento interno, a recomendação é a mesma do setup básico, usar um HD ou SSD SATA de 2,5 polegadas. Para o armazenamento de backup, 2 HDs de 2,5 polegadas e um case para 2 discos de 2,5 polegadas. Você encontra o case em marketplaces chineses, por preços bem em conta, mesmo com os impostos e taxas. Este é o setup para quem leva a segurança de dados a sério e quer o máximo de proteção possível. Para o armazenamento, serão 2 discos internos de 1 TB em modo Mirror, mais 2 discos externos de 1 TB também em modo Mirror. Neste caso, tanto o armazenamento principal quanto o backup estão espelhados. O TrueNAS Scale vai escrever seus dados nos 2 discos internos e nos 2 discos externos simultaneamente. Significa que, se um deles falhar, o outro assume imediatamente, sem interrupção no seu acesso e sem perda de dados. Este setup por si só atende à regra de ter 3 cópias dos seus dados, cópia principal, cópia espelhada e a replicação de backup, todas em 2 mídias diferentes, discos internos e discos externos. Para a última parte da regra, a mais importante, você precisa usar o backup na nuvem ou levar o backup externo para outro local. O hardware será totalmente diferente dos primeiros setups, pois não tem como um mini PC se encaixar no setup básico avançado por conta de sua limitação de armazenamento interno. Mini PCs geralmente têm espaço apenas para um disco interno. Para este cenário, o ideal é montar um PC NES, que pode ser montado com peças de entrada, mas com recursos voltados para uma melhor performance de um servidor de arquivos. Você pode usar a placa-mãe MSI A1520MA Pro, uma placa de entrada com ótimo custo-benefício. Ela suporta processadores AMD Ryzen de terceira geração mais recente, com socket M4. Possui 2 slots de memória DDR4 para até 64 GB de RAM, tem um slot M2 PCI Express para SSD NVMe e mais 4 portas SATAs para conexão de até 4 discos internos. Possui também 2 slots PCI Express de expansão. Sobre as conexões de entrada, a MSI A1520MA Pro tem 6 portas USB na parte traseira, sendo 4 USB 3.2 e 4 USB 2.0. Possui conexão LAN Gigabit, saída de vídeo HDMI e VGA e entradas de áudio. A MSI A1520MA Pro suporta memórias de servidor padrão ECC, que corrige erros de memória prevenindo a corrupção de dados. Também, caso decida rodar o NES como máquina virtual, você pode habilitar na BIOS o PCI Express Pass-Through, um recurso de virtualização que permite que uma máquina virtual tenha acesso direto e exclusivo a componentes PCI Express da placa-mãe, como a controladora de disco SATA. Sem o Pass-Through, os discos seriam virtualizados, agindo como um intermediário. Isso pode levar a problemas de desempenho e também confundir o sistema operacional TrueNAS, aumentando o risco de corrupção. Um bom começo é usar o Ryzen 3 3200G. Embora seja um processador de segunda geração lançado em 2019, possui 4 núcleos e 4 threads,
frequência máxima de 4 GHz, gráficos integrados Vega 8 e suporta a memória DDR4 padrão normal ou padrão SCC. Por ser de segunda geração, este processador não deveria ser compatível com a placa-mãe MSI A1520MA Pro. No entanto, devido à grande demanda e popularidade dos processadores G, muitos fabricantes de placas-mãe lançaram atualizações de BIOS que adicionaram suporte a esses processadores mais antigos. Estou recomendando porque tem o processador Ryzen 3 3200G rodando em uma MSI A1520MA Pro. Como dica de memória não SCC, 2 pentes de 8 GB UDIN de frequência baixa é um bom começo. A vantagem de se usar 2 pentes de 8 GB ao invés de um pente de 16 é que os 2 pentes trabalharão em Dual Channel, que melhora a performance dobrando a largura de banda da memória. Como dica de gabinete, basta que seja um básico, com suporte para até 2 HDs grandes de 3,5 polegadas e uma ou duas baias para HDs ou SSDs SATA de 2,5 polegadas. Gabinetes micro ATX básicos podem ser uma boa opção por seu tamanho, mas você vai precisar fazer adaptação para usar os 2 HDs de 3,5. Como dica de fonte de alimentação, uma básica de 500 watts é o suficiente, mas com certificação 80 Plus e PFC ativo. Para o armazenamento interno, o ideal são HDs de 3,5 polegadas. Existem HDs básicos, HDs voltados para gravação contínua de vídeo e HDs voltados para servidor de arquivo. Para um PC NES doméstico, um HD de 3,5 básico ou para gravação de vídeo seria suficiente. Para o armazenamento de backup, 2 HDs básicos de 3,5 polegadas e um case ou Dockstation ou storage para usar com os HDs. E pronto! Montamos um PC NES bem decente para uso doméstico. A grande vantagem em se usar um PC NES é o poder de escalabilidade. Usando a placa-mãe MSI A1520MA Pro, por exemplo, eu posso sair do processador Ryzen 3 3200G para um Ryzen 7 5700G. Posso sair dos 16 GB de RAM para até 64. Posso usar até 4 HDs de 3,5 polegadas com armazenamento interno sem limite de capacidade. Com 2 slots PCI Express de expansão, posso colocar uma segunda placa de rede Gigabit ou uma placa de rede de 2.5 Gigabits ou até uma placa de rede de 10 Gigabits. Posso também colocar uma placa de vídeo dedicada, caso decida usar o PC NES como servidor de streaming de vídeo. Mas existem suas considerações. Um PC NES ocupa espaço, que pode variar dependendo do tamanho da placa-mãe e da escolha do gabinete. E também um PC NES não é energeticamente eficiente. Ele pode gastar mais que o dobro de energia se comparado a um mini PC. Mas, como um PC NES doméstico não precisa ficar ligado 24 horas, o gasto de energia pode diminuir bastante. Em todos esses setups, algo fundamental que o TrueNAS oferece são os snapshots. Um snapshot é como uma foto do seu disco em um determinado momento. Se você acidentalmente apagar um arquivo ou for atacado por um ransomware, pode simplesmente voltar no tempo para o último snapshot e restaurar tudo. É um recurso poderoso de backup e restauração rápida. E esse aqui é o meu servidor de arquivo. A configuração é a mesma que eu passei no vídeo. Placa-mãe MSI A1520MA Pro, processador Ryzen 3 3200G, 4 núcleos, 4 threads, 32 GB de memória. Eu precisei colocar 32 porque, além do TrueNAS, roda também nesse servidor mais outras aplicações. Então, 16 GB não deu, mas para servidor de arquivo somente 16 GB, mais que sobra. Gabinete é um Altec ATX, mas ele é um pouco menor, ele tem 35 centímetros de altura. Esse aqui, por exemplo, da Mancer tem 42. Pelo fato dele ser menor, eu precisei fazer uma modificação para colocar os 2 HDs de 3,5 de 2 teras cada. Aqui do lado eu tenho os HDs de backup, né? 2 HDs de 1 tera cada. E por que essa diferença? Os HDs ali eu já tinha, então eu aproveitei. E os arquivos que eu tenho, né, o total dá menos de 500 GB. Então, por enquanto, esses dois de 1 tera estão dando conta do recado. Coloquei também um kit teclado e mouse Bluetooth, né? Que eu já tinha, então aproveitei, coube certinho aqui. E aqui eu tenho o TrueNAS, né? Que é o sistema aí de gerenciamento de arquivos que eu uso. Vou fazer um overview rápido dele para vocês entenderem como é que ele está funcionando. Bom, então eu vou mostrar para vocês como está configurado o meu TrueNAS. Vou fazer um overview aqui bem rápido. O acesso se dá por navegador, via navegador. Vou abrir aqui o Brave. Vou vir aqui em TrueNAS, colocar a senha.
E essa aqui é o dashboard do TrueNAS, a página principal. Temos aqui as informações do sistema, né? A versão, o hostname. Aqui temos dois cards referentes a CPU ou processador. É um processador de 4 núcleos, então aqui está representado os 4 núcleos e aqui a temperatura de cada núcleo. Descendo mais um pouco, nós temos aqui o card do uso da CPU, né? Do processador e do modelo do processador, Ryzen 3 3200G. Aqui temos o card de memória, então de 32 GB eu tenho 29.3 disponível, distribuídos aqui entre serviços, né, aplicações que eu tenho aplicações rodando no TrueNAS, o cache ZFS e memória disponível. Não achem que estranho, né, ter apenas 3.4 GB disponível. Quando o TrueNAS percebe que a memória está ociosa, ele puxa praticamente toda a memória para o cache. E aqui embaixo temos os dois últimos cards. Aqui é o card do armazenamento. Então aqui eu tenho dois pools, né, o pool principal e o pool de backup externo. E aqui eu tenho as tarefas de backup. Vamos agora aqui no menu lateral. Vamos aqui em Storage. Então aqui nós podemos ter mais informações sobre os armazenamentos. Então esse de baixo aqui é o meu pool principal. Então eu tenho dois HDs de 2 teras configurados em modo Mirror. Se eu vim aqui em gerenciamento de disco, dá para ver melhor aqui, ó. 2 discos de 2 TB configurado em modo Mirror. E eu tenho um segundo disco aqui, né? Um SSD de 240 que eu configurei no TrueNAS para ser um armazenamento de cache. Ele melhora aí a velocidade de leitura, principalmente de leitura, né, durante aí o processo de gerenciamento dos arquivos. Então, voltando, temos aqui o uso, né? Temos o uso aqui está em 30%, tá beleza. A saúde do sistema de arquivo está ok e a saúde do disco está ok. Esse pool de cima é o pool do backup externo. Então aqui eu tenho 2 HDs de 1 TB configurado em modo Mirror. Tá aqui. E o uso está em 56%. E aqui, né, saúde dos FPS, saúde do disco, tudo maravilhoso. Datasets. Aqui em Datasets, nós conseguimos ver os pools. Eu tenho 2 pools, SM Home e Backup. E dentro de cada pool eu tenho os datasets. Fazendo uma analogia ao Windows, o pool seria a partição e os datasets seriam as pastas e subpastas. Aqui temos os compartilhamentos, né? Então, no TrueNAS eu posso usar compartilhamento via protocolo Samba, Unix e SCSI, se eu não me engano, né? No caso, só uso o Samba, que é o 100% compatível aí com Windows, com Mac, enfim. Data Protection. Aqui é o coração da proteção de dados. É aqui que o TrueNAS se diferencia de qualquer outro, né, sistema operacional de gerenciamento de arquivos. Por conta, né, do sistema ZFS, ele tem esses recursos aqui. Aqui temos 2 tarefas bem importantes, que assim que você instala o TrueNAS, você deve configurar, que é a tarefa Scrub Tasks, né? Ele faz uma verificação no sistema de arquivo, que é o ZFS, e aqui embaixo temos testes periódicos Smart, são testes no disco físico. Tenho aqui o card de tarefas de sincronização na nuvem, então eu tenho uma determinada pasta que eu estou sincronizando com 2 serviços da nuvem, né? Google Drive e Microsoft OneDrive. Aqui do lado temos as tarefas de snapshots, certo? Então eu tenho aqui 3 tarefas, né? Então por dia é feito um snapshot às 7 da manhã, às 10 da manhã e às 16. Esse snapshot é no pool principal. Tudo que está no pool principal, então tem essa proteção aqui. Então eu vou minimizar aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Vou abrir aqui o Windows Explorer. Então eu venho aqui em TrueNAS dados. Vou vir aqui na unidade D. Deixa eu pegar aqui uma pasta. Então eu venho aqui na pasta Projetos, clico no botão direito, venho aqui em Propriedades e percebam que tem aqui, ó, uma aba Versões Anteriores. São todos os snapshots feitos pelo TrueNAS que aparece aqui. Então, se eu clicar aqui em projetos, eu consigo ver os arquivos do snapshot das 10, antes das 10, né, até as 10 da manhã. Eu posso também restaurar por aqui. Se eu vim aqui em Datasets, então eu venho aqui em Dados, vou na mesma pasta, NT Projetos. Só que aqui eu não consigo visualizar os arquivos. Então eu venho aqui e aqui na lateral, gerenciamento de snapshots, 10, 7, 16, né? Mesmas informações que eu vi anteriormente pelo Windows. Então aqui eu clico
E aqui eu tenho o botão Rollback, né? Ou voltar, restauração. É maravilhoso o Snapshot, realmente é um ponto altamente positivo do TrueNAS esse recurso. Vamos voltar aqui para Data Protection e aqui por fim temos a tarefa de replicação, que é justamente copiar todos os arquivos do pool principal para o pool de backup. Network são as placas de rede, eu não vou mostrar, não precisa. Credenciais. Aqui é onde eu configuro os usuários e os grupos de usuários, né? E o TrueNAS, ele tem aqui, mais esses 3 recursos que são bem interessantes. Então, no TrueNAS eu posso configurar um container, tipo uma virtualização mais enxuta. Então, quando você cria uma VM, você cria um processador virtual, memória virtual. No container, não. Você aproveita já essas informações. Aqui embaixo, sim, né, é o recurso de máquinas virtuais. Aqui eu posso criar uma máquina virtual realmente. Se eu clicar aqui em adicionar, então aqui eu tenho basicamente as informações, né, para criar uma máquina virtual. Aqui, por exemplo, quantidade de processador, disco, rede. O TrueNAS tem esse recurso. O mais correto é você virtualizar servidores Linux. Eles caem muito bem aqui no TrueNAS do que você virtualizar um sistema operacional, na minha opinião. E aqui embaixo temos as aplicações. Então, aqui, se eu vou clicar aqui em Discover Apps, temos aqui várias aplicações, né, que já estão disponíveis aqui. São containers, né? Mas a instalação é bem mais simples do que você criar um container realmente, configurar um container quase que do zero. Então, por exemplo, no meu TrueNAS eu tenho aqui umas 7 ou 8 aplicações que eu considero essenciais para se ter, né, em um servidor rodando o TrueNAS. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 VPNs, né? Eu tenho o Tailscale, que é uma VPN mesh muito boa, e tenho o Cloudflare, que nesse caso aqui é uma VPN específica para acesso a serviços via navegador, né, via HTTP ou HTTPS. Então, eu consigo acessar, por exemplo, o TrueNAS de fora, direto no navegador, sem precisar me conectar a uma VPN tradicional. Além disso, eu tenho aqui o Nextcloud, né, que comparando, seria o Google Drive, sendo local. É muito bom o Nextcloud. Tenho aqui um servidor proxy, o Nginx. Tenho um servidor DNS, o Pi-hole, que além de servidor DNS é um bloqueador de anúncios. Tenho aqui um servidor de digitalização de documento, o Paperless, que é maravilhoso. Tenho também um servidor de acesso remoto a outras máquinas, né? Então, o Rushdesk seria o equivalente ao TeamViewer, só que 100% local na minha rede, e que eu também posso acessar de fora usando o Tailscale. Aqui temos o Syncteam, né? É um servidor poderoso de sincronização de arquivos. Enfim, esses aqui são aplicações que eu considero, né, que você deva ter instalado aí no seu TrueNAS. Agora, por conta dessas aplicações, como eu falei anteriormente, 16 GB não deu conta, né? Eu comecei a notar lentidão, então eu precisei fazer um upgrade, então eu saí de 16 para 32 GB de RAM. Mas se você for rodar somente o TrueNAS sem nenhuma aplicação, né, somente para gerenciar, fazer o backup dos arquivos, 16 GB dá tranquilamente. E aqui embaixo, né, as duas últimas opções Reporting e System. Então aqui em System, se eu vier aqui em configurações avançadas, eu tenho aqui, né, mais algumas informações, algumas configurações. Então, por exemplo, aqui em Cron Jobs eu tenho tarefas de desligamento, né, automático, caso eu não esqueça de desligar o servidor. Eu já tenho aqui essas configurações. E é isto, pessoas. Estes são os 3 setups básicos para se montar um servidor de arquivo em uma rede doméstica, home office ou pequeno escritório. Se este vídeo foi de alguma forma relevante para você, deixe seu like, nos siga e ative o sininho para ficar por dentro de novos conteúdos. Até a próxima!